a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jornalista, guionista, humorista e podcaster. A Recibos Verdes, nasceu e cresceu nos Olivais, em casa dos avós, estudou comunicação social e cultural na Universidade Católica, tirou um mestrado em cinema e televisão na Universidade Nova de Lisboa, passou pelo gabinete de comunicação do Centro Cultural de Belém, mas foi logo parar ao jornalismo. Primeiro no Diário de Notícias, depois no Jornal I, de onde guarda um despedimento coletivo de 120 pessoas e a primeira e única campanha eleitoral. Seguiu-se o Canal Q, onde se tornou repórter, guionista, coordenador e apresentador do icónico programa Inferno. Também passou pelo Polígrafo, onde pediram para sair por ser demasiado livre. Nunca teve um contrato de trabalho, aliás, teve um que durou 5 minutos, por isso continua a passar recibos, sobretudo para o Observador, onde apresenta peças longas e dedicadas dentro do jornalismo de cultura, mais ligado ao cinema e ao audiovisual. Podemos encontrá-lo também no Expresso e na Comunidade de Cultura e Arte. Atualmente parece que o jornalismo está a ser ultrapassado pelo cinema, mas já vamos perceber. José Paiva Capucho, muito bem-vindo. Olá, Diana. Desculpa ter-te chamado humorista. Era isso. Era isso. Não tem problema. Mas tu foste a cara do inferno, um jornal satírico. Tens uma personagem algo cómica, o senhor jornalista, não é? Isso é mais do Twitter. Eu tinha uma personagem no canal que era o Mário Neto, que era o jornalista mais manipulável de sempre, que me deu muito gozo. Já fugiu, já foi embora. Ainda bem que já foi embora, não é? Porque tudo tem o seu tempo. Mas o jornalista é o nome do Twitter, que eu muitas vezes digo que é jornalista, porque o nome do jornalismo Sim, está. mas eu sempre te vi como uma pessoa com graça também. Este humorista cai-te bem ou nem por isso? Eu não acho que cai. Não tenho problema nenhum com o humorista, mas o ser humorista requer que a pessoa vá para palco dizer piadas, porque às vezes confunde-se um bocadinho isso, não é? A pessoa que escreve também é humorista, mas às vezes os humoristas podem não ser guionistas, alguém que lhes escreva os textos. Portanto, eu nunca me vi como humorista. De facto, estive no Canal Q e trabalhei em humor e fui apresentador de um programa, ainda bem que disseste, icónico, de facto é. Era icónico. Também já acabou. Sim. Mas não sei como, faz falta. Pois faz muita falta. Mas não, eu não me vejo como humorista. Acho que principalmente jornalista que gosta de dizer coisas às vezes humorísticas, ou tente que sejam humorísticas. Às vezes parecem mais ressabiadas, mas não sei. A sátira pode ser amiga do jornalismo e dos factos? Pode estar ao serviço deles? A sátira deve ser usada também dentro do jornalismo, porque muitas das vezes o jornalismo já é tão cinzento que nós precisamos de pintar pode ser com literatura. Aliás, até há géneros jornalísticos, como o New Journalism, por exemplo, onde o jornalista ia para dentro da própria peça. Portanto, eu acho que sim, eu gosto muito desse campo que já vem do tempo da faculdade, onde eu escrevia coisas muito provocadoras. Por exemplo, havia um exemplo que eu queria dar aqui, que eu acho que ias achar graça. Na altura do Papa Bento XVI, eu escrevi um artigo para o Jornal Académico, hoje em dia já nem deve existir, onde eu escolhia os nomeados aos Papas, e era um professor, uma professora, uma empregada lá da Católica, e eu sei que o texto não caiu muito bem à grupeta católica, e eu percebi que ia andar por este registro entre jornalismo e humor. E tu gostas de escrever textos que não caiam bem? Há algumas grupetas? Não sei, eu como não me levo muito a sério, e acho que às vezes as pessoas levam-se um bocadinho a sério, e eu gosto de provocar, vem mesmo de família talvez, e dos amigos que fiz no Canal Q. Temos todos um bocadinho essa vibe, se quiseres, de provocar, de tirar um bocadinho do tapete. E o jornalismo também serve muitas vezes para isso, ou deveria servir. E o humor anda atrás de ti desde o secundário, que tentaste criar um grupo de comédia muito inspirado pelos Monty Python e os Gatos Fedorentos. Sim, correu pessimamente mal. Aliás, foi uma altura, eu já nem me lembro bem, mas foi antes da faculdade, onde nós tentávamos e íamos gravar para a rua e fizemos programas de sketches parecidos com, por exemplo, com o Inferno, ou programas do Ricardo Aruz Pereira, mas não tinham graça nenhuma. Eu hoje consigo perceber que não tinham mesmo graça nenhuma. Mas depois ficaste apresentador do Inferno. Porquê é que o Inferno acabou? Falta de orçamento? Tens tempo. É assim, sem entrar muito em pormenor, porque há coisas que eu desconheço. O Canal Q, no último ano onde eu estive lá, se não me engano foi em 2019, acabou por mandar uma série de gente embora, e outros tantos programas como o Inferno acabaram. Hoje em dia o Canal Q já não é a central de humor que era, com muita pena minha. Eu acho que é sobretudo um problema de má gestão, que eu não posso falar muito a fundo porque eu não conheço todos os detalhes, mas da minha experiência foi essa. Eu tenho muita pena.
Claro que há aqui uma série de pessoas que têm culpa. Se calhar nós também, enquanto produtores de conteúdo, também tivemos culpa por se calhar não fazer era um conteúdo de nicho, mas que não chegava a muita gente. Mas tenho pena que isso tenha acabado. Foi uma escola muito importante para muitos humoristas e guionistas e atores e realizadores que parece estar um bocadinho a chegar ao fim. Eu era muito fã e fiquei muito surpreendida porque eu tinha uma professora de jornalismo, andava na faculdade quando via o Inferno, que era a Maria João Brim. E achava sim, genial sim. como é que ela era tão séria nas aulas e depois fazia aquele verdade, jornal sim. satírico que me fazia rir, ao mesmo tempo me punha a par, não é? Da atualidade. Mas deixando aqui o humor, tu és a pessoa ideal para nos falar sobre a precariedade do jornalismo num país em que a precariedade não para de crescer. Como assim nunca tiveste um contrato de trabalho? Zé Pronto, vamos resolver uma coisa que tu disseste do contrato que durou 5 minutos. Exato, que contrato foi este? Sim, aconteceu num dos primeiros jornais onde eu estive, e foi o tal despedimento coletivo onde a pessoa uma das pessoas que mandava no jornal aquilo foi muito intenso. Aliás, até saiu não sei se lembras dessa altura, um áudio sobre a reunião do Mário Ramires, que reuniu todos os jornalistas, e aquilo foi público e andou por aí a circular. E na azáfama toda ofereceram-me um contrato. Só que eu tinha 21 anos, não sabia bem se queria continuar, não tinha contrato, e acabei por dizer, bem, vou pensar. E pronto, e o pensar levou a não ter um contrato. O Sol e o Week continuam em permanentes reformulações, não é? Sim, mas eu, pronto, mais uma vez, eu estive lá 1 ano e tal, e entretanto aquilo mudou muito por decisões estranhas, no mínimo, e hoje em dia eu não sei sequer quem é que são os investidores, os administradores. Mas é um facto, eu nunca tive um contrato. Já tive oportunidades de contrato que acabei por recusar, mas tenho sido sempre um freelancer e recibo verde. E acertaste quando disseste a precariedade. Eu não quero estar aqui muito com um discurso de coitadinho, mas de facto eu fui ver os teus convidados e eu devo ser a pessoa que tem um currículo assim de maiores falhanços. Não é falhança, é uma vasta experiência, uma vasta radiografia sobre o que é o jornalismo em Portugal. Acho super interessante. Mas eu gosto dessa ideia de falhar porque sempre me fascinou, porque é preciso experimentar e falhar. E eu não sei porque é que nunca tive um contrato, nunca aconteceu, não sei se foi problema meu ou foram as circunstâncias da vida, mas eu sempre me senti bem. Há uma coisa que os recibos verdes têm de bom, é que têm muita liberdade. Só que essa liberdade depois tem esse tal problema de precariedade, porque E instabilidade também. Instabilidade não só pela não muito simpática carga de impostos para os empregadores individuais, como pelo, eu não lhe queria dizer falta de respeito, mas um pouco cuidado que às vezes as empresas de jornalismo têm com os seus chamados colaboradores. Pronto, eu sou um jornalista freelancer, mas sou colaborador de vários jornais. Sim. Porque eu percebo, quer dizer, são vários jornalistas, há os jornalistas da redação, mas os colaboradores do jornalismo também fazem uma parte muito importante Mas eu nem sabia que era possível tu publicares no Expresso e no Observador ao mesmo tempo. Isto também é um lado positivo de ser freelancer. Isso é de facto bastante positivo, e eu por mim continuava a ser freelancer para o resto da vida, porque não ter uma obrigação das 8 às 6 da tarde para mim é ótima. O problema é que essa tal liberdade custa-nos a hoje chamada liberdade financeira. E esta questão de seres dispensado por seres demasiado livre, como assim? Pois é, nem sei se devia estar a falar isso, mas enfim, é o que é. Já estamos. Agora já está. Não, aconteceu-me de facto, porque eu, como já nos conhecemos há algum tempo, e eu sempre disse um bocadinho o que me apetecia. Muitas vezes demasiado, porque acho que é preciso ter cuidado com o que se diz. Porque uma vez uma colega minha disse uma coisa muito valiosa, não sei se alguma vez disseram isso, que é: nesta área, na área da comunicação, nós só temos o nosso nome, que é a nossa marca, portanto é preciso estimá-la. Eu ouvi uns anos que era muito miúdo e muito infantil, e fui e rebelde, sim. Acho que eu já estou um bocadinho mais moderado, vá. Mas sim, quer dizer, isso custou-me porque eu dava as minhas opiniões, ou seja, fazia fact-checking e dava as minhas opiniões sobre outros temas. E parece que isso não casava muito bem com o registro desta entidade de fact-checking. Mas, por exemplo, eu faço fact-checks no Observador e não tenho problema nenhum em omitir as minhas opiniões sobre. E trabalhas numa área muito importante e nobre, na altura de fake news. Como é que se faz fact-checking? Qual é o teu processo? O processo é. Já foste enganado por uma notícia falsa que parecia mesmo muito verdadeira? Já, e acontece muitas vezes, até principalmente notícias fora de Portugal, porque estão muito apuradas. É muito difícil, e o que acontece muitas vezes é nós estarmos a replicar
ou a ter por base outros fact-checks de outros jornais, e às vezes já tem uns pequeninos erros que nós, pelas circunstâncias do tempo e da viralidade e de não haver espaço para tudo, podemos ter esses falhanços. E por isso sim, já fui um bocadinho apanhado na rede e já tive até que ser obrigado a esclarecer que aquilo estava errado e pronto, mas acho que isso faz parte do jornalismo e acho que é saudável admitir quando erramos. Sim, no mundo tendencialmente cada vez mais fake, vês-te a continuar nesta área? Vês-te, por exemplo, a decifrar se uma imagem é uma deepfake ou não é? Estamos a caminhar para cada vez menos sabermos o que é verdade e o que é mentira. Sim, estamos, e essa é a parte mais assustadora até da inteligência artificial. Eu confesso que não sei toda a tua lista de convidados, mas imagino que já devem ter falado sobre isso. E é uma coisa que me assusta particularmente. Aliás, em todas as conversas que eu tenho, eu preferi não participar, porque parece que eu vou ficar ali num baú esquecido, porque a inteligência artificial vai poder fazer o meu trabalho, não é? Exato, o trabalho de guionista. Sim, sobretudo também, com criatividade e guiões para histórias e séries e novelas, mas também pode ser um aliado na construção de guiões. Olha, confesso que eu ainda não sei como é que vai ser um aliado. Eu aí sou muito velho do Restelo. Alguém vai ter que me explicar, e provavelmente as pessoas que virem podem explicar. Eu estou muito aberto a essa discussão, mas o valor da criatividade humana parece-me insubstituível. E num guião o que conta é mesmo a originalidade. A inteligência artificial parte de uma espécie de plágio. Portanto, não é 100% original. Sim, mas uma das críticas que fazem nesta área da criatividade à inteligência artificial é justamente ser demasiado clichê. As frases ainda não substitui o ser humano, mas pode vir a sofisticar-se, não é? Vamos ver daqui a 20 anos se não está aí uma Diana Duarte e um robô. Sim. Ou então não, já tivemos aqui uma especialista em Machine Learning e inteligência artificial que me garantiu que o meu trabalho nunca iria ser substituído, apenas ia ter uma ajuda de tecnologia para facilitar o meu trabalho, e com isso simpatizo. Se ajudar, sim. Eu na escrita de guião tenho mesmo muita dificuldade. E, por exemplo, não querendo massacrar, mas em Portugal, como a profissão de guionista está também, é um bocadinho como o jornalismo, está ali numa precariedade muito complicada de lidar. Se colocarmos a inteligência artificial, parece-me que vamos pôr os guionistas num lado que quase inexistente. Antes de irmos à precariedade dos guionistas, vamos manter-nos mais um bocadinho na precariedade dos jornalistas. Estamos desde os bancos da faculdade, eu em jornalismo, estou em comunicação social e cultural, a ouvir falar da crise do jornalismo. Entretanto, passaram 10 anos. Sim. E a crise mantém-se ou está mais intensa. Há saída à vista? Eu acho que há, e eu digo isto quando apanhas-me numa fase em que eu já estou a pensar sair. mas eu não queria sair mesmo. Então a solução para a crise é sair do jornalismo? Não sei. A tua solução para a crise é não estar dentro dela. Eu olho para os meus colegas de faculdade, eu sou de jornalismo, portanto, de comunicação social, eu sou o último que ainda é jornalista. Tenho muitos colegas da nossa idade que ainda são e estão nas televisões. Mas sim, desse ponto de vista do método e da fórmula usada, eu não vejo muito fim à vista para nós. Por exemplo, às vezes algumas pessoas mais novas perguntam-me, uma prima minha pergunta: porque é que eu gostava de ir para a comunicação social? E eu disse-lhe, se calhar pensa noutras opções, ou não em jornalismo. Mas eu acho que o jornalismo... Mas quando a mim diziam-me isso e não gostei de ouvir, sabes? Hoje em dia é a minha área. Imagina que se eu tivesse seguido esse conselho de dizer não vais para o jornalismo. É verdade, sim, tens a mim razão. Eu percebo esse conselho, mas também me custa ao mesmo tempo, porque se é um sonho, não é? De alguém. Sim, de não ser desmancha prazeres, não é? Mas ao mesmo tempo também é dever nosso de explicar que é uma área precária e que não é, de certeza que não é para ficar rico, que alguém escolhe esta área. Ela não é precária para toda a gente e isso é importante que se diga. Talvez as pessoas que estão mais na base, aí sim, até lembro-me que circulou por aí uma lista dos salários dos jornalistas e de facto fumaça em altas. É bastante, sim, é bastante preocupante. O que eu acho é que os próprios jornais podem começar, e acho que isso já acontece, por exemplo, o Jornal Público ou mesmo o Jornal Expresso, mas mais o Público, a adaptar à realidade de hoje. E podemos fazer com que os jornalistas também sigam as tendências. E isso pode gerar dinheiro que depois pode ser aplicado para os salários dos jornalistas. Eu acredito mesmo nisso. Se estivermos atentos e se quem gera um jornal estiver atento às alterações que acontecem lá fora, podemos adaptar o modelo e podemos salvar a profissão. E tu, como precário profissional, resolves. É isso que eu ponho no CAI, não é? Recibo. Resolves
baixar o volume da precariedade do jornalismo e aumentar o volume da precariedade no cinema, que é também uma área precária em Portugal. Exatamente. Trabalhar em cinema. Eu estive num canal pequeno, faço jornalismo e o que é que eu vou fazer a seguir? Vou trabalhar sobre cinema. Portanto, eu faço o cheque. E tens feito muito trabalho à volta do audiovisual em Portugal. O que é que se passa, José Paiva, com o cinema em Portugal? O que é que não avança? Ok, certo. Vamos por. Ou avança, e eu estou a ver mal. Avança, tem avançado? Bastante. O cinema português, eu vou dizer isto e devo dizer, eu não sou especialista de cinema português, estou a aprender a cada dia que passa. Não vou colocar em pedestal algum. Aliás, eu acho que esse é um dos problemas que eu vejo, por exemplo, na crítica, um certo pedestal que a mim me chateia um bocadinho. Eu gosto muito de assumir a minha ignorância em relação ao cinema, porque eu não sei o que é que aconteceu contigo na tua vida de família e de escola, mas eu tive muito pouco contacto com o cinema português. E há coisas absolutamente fascinantes, quer de cinema independente ou dito de autor, quer de cinema comercial também. Eu acho que os jornalistas e a comunicação e as produtoras têm que trabalhar precisamente nesse lado de comunicação, que é o que falta. Porque se tu fizeres uma pesquisa, o cinema português está sempre a ganhar prémios. E cá há cinemas ditos comerciais, eu não gosto muito dessa discussão, mas só para as pessoas perceberem melhor, que têm bons resultados. O problema é que as duas partes não conseguem conversar. E nós devíamos ser esse mediador. Eu vou só citar aqui uma tese de doutoramento que acho que é importante, do Jaime Lourenço, que fez um levantamento de como os mídias nacionais acompanham o cinema português. E de facto nós estamos muito mais importados nas estreias e no pontuar o momento do que propriamente ter uma reflexão do que é o cinema, de quem são estas pessoas. E isso a mim é o que me tem interessado mais. Então, o cinema português avança, ou o que não avança é a bilheteira? Para conhecermos mais e vermos mais filmes portugueses? Sim. Dou-te dois exemplos. Nós tivemos este ano, eu estive em Cannes, não estive nos outros festivais porque não há dinheiro para tudo, mas estive em Cannes e eu nunca me senti tão orgulhoso, e posso dizer isto como jornalista, não é? Sendo perfeitamente parcial, de ver, por exemplo, uma atriz, Leonor Silveira, a voltar lá com um filme, o Valabrão, de Manuel de Oliveira, onde ela não podia ter estado, e aquilo é um momento importante para o nosso cinema. É igualmente importante nós termos uma série como Rabo de Peixe na Netflix, que vai para a sua segunda temporada. O problema é que às vezes parece que os dois lados não conseguem conversar e as próprias instituições sofrem um bocadinho de vou-lhe chamar de problema de transparência, pode nem ser propositado, e que eu acho que é preciso começar a falar, e por isso é que eu estou sempre a tentar estar em cima de certos temas como os fundos de apoio, o autorismo ou os apoios públicos do ICA, porque acho que quanto mais esclarecermos o que se passa dentro do setor, as pessoas vão ficar mais interessadas. E depois também temos que voltar um bocadinho à base, que é mostrar o cinema português, aquilo que eu estava a dizer, de não ter tido esse contacto com o cinema português nas escolas e em vários projetos que já existem, e que tem que haver orçamento e tem que haver vontade para que isso aconteça, porque só se cria um debate se houver interesse. E eu acho que há mesmo interesse das pessoas em ver cinema português. E são boas e capazes as pessoas que tomam decisões neste campo, no Ministério da Cultura, por exemplo. Eu sei que tens entrevistado muitos produtores, tens estado behind the scene. Entrevistado entidades ligadas à área cultural. Que radiografia vou-te dar um exemplo que eu acho que é o exemplo mais paradigmático de todos, e sem querer novamente massacrar com detalhes, mas há um fundo de apoio ao turismo e do cinema e do audiovisual, que é um bolo de dinheiro onde tu, Diana Duarte, se quiseres mas se quiseres filmar em Portugal, o Estado devolve-te umas despesas, chama-se cash rebate, que existe em vários países. É uma ideia muito boa, que já teve um levantamento e um estudo onde trouxe muito dinheiro e muito impacto, e pode trazer impacto económico a Portugal, e isso acontece em Espanha, acontece em França, acontece em todos os sítios. Portugal basicamente foi quase o último a tê-lo. Nos últimos 2 anos, o que é que aconteceu? Uma medida de sucesso transformou-se num problema burocrático. E é isso que eu não consigo perceber. Nós temos uma boa ideia, e pela inerência às vezes das instituições e de serem mais transparentes e mais esclarecedoras, acaba por criar um problema onde se perdem produções internacionais. E isso aconteceu, apesar de algumas instituições dizerem que não. A mim foi-me assegurado que nós já perdemos produções internacionais no início do ano. E quando se perdem produções internacionais, perde-se uma coisa, dinheiro, e perde-se reputação. E esse é que é um problema, porque uma coisa boa que traz... Não é consensual o cash rebate dentro do setor, mas eu já falei com muitos produtores, quer, lá está outra vez, os independentes e de autor, quer os comerciais, que veem isto com bons olhos. Mas nós, na altura em que estamos
a falar. Estamos a falar de duas. O Cash for Bait foi dividido em 2 fases este ano, e a primeira fase, que decorreu em abril e maio, ainda não terminou, e anunciaram uma segunda que se calhar não vai existir. Percebes? É mesmo. Eu próprio já tenho algumas indicações do que vai acontecer, mas não tenho a certeza. E é esse tal problema de transparência que depois afasta as pessoas. E porquê é que, na larga maioria de críticas ao cinema português, o que se vê é desdém? E já agora que falaste de exemplos de trabalhos brilhantes que foste descobrindo, não na infância e adolescência, mas mais recentemente, aproveitava também para te pedir algumas indicações, algumas sugestões. Olha, vamos a essa parte positiva e espero que possas entrevistá-los aqui. Eu às vezes entro aqui, tenho sempre grandes discussões com a RTP e com as séries da RTP, mas eu vou fazer primeiro o elogio, que é: a RTP continua a ser a única central de conteúdos de séries e de cinema em Portugal, o que é muito bom e, por outro lado, também preocupante, porque é preciso os privados entrarem única, nesta discussão. exato, sim. Agora vamos aos aspectos também positivos. Há 2, uma série já passou, outra irá estrear, mas eu posso falar das pessoas envolvidas. Eu não queria estar a destacar nomes, mas, por exemplo, falando da série Emília, da Filipa Amaro, ou de séries que vão estrear feitas pelo Bernardo Lopes ou pelo Francisco Godinho, que são 2 pessoas que estão muito ligadas ao cinema e que agora quiseram fazer uma série. Eu faço o desafio e convido todas as pessoas que ouvir a minha geração a ver essa série e a pensarem se essas séries não poderiam estar no horário nobre de qualquer canal português ou até internacional. São produtos muito bem feitos, muito bem escritos, que é um dos problemas que, para mim, que eu identifico, que é a forma como nós escrevemos. Há maus guiões, na maioria? Por uma série de razões, mas em Portugal por vezes parece que não se liga tanto aos guiões. Mas eu conheço muito bons guionistas de cinema. Às vezes parece que as pessoas ainda não os descobriram, mas eles estão lá e estão não, a fazer bom não querem cinema. pagar decentemente. Também, sim. Muitas vezes os guionistas têm que fazer vários trabalhos. Exato. E quando tu fazes vários trabalhos, podes-te perder na qualidade. Mas não fugindo destas 2 séries, eu acho que o futuro do audiovisual em Portugal está neste tipo de séries, e não tanto, e aqui vem a minha pequena crítica para a RTP, não tanto para um lado mais histórico, que parece que nos força e que nos obriga a fazer conteúdo para o qual nós ainda não temos um orçamento para nos nivelar com outras produções, e que depois aquilo, comparando com outras séries, fica sempre aquém. Estes 2 produtos, o Emília e o outro que eu ainda não posso falar, são 2 produtos que eu sei que podem e que estão a fazer e que vão fazer um bom caminho e que precisam de ser bem vendidos, e temos que projetar um bocadinho mais os jovens para cima. É preciso dar rapidamente espaço aos jovens em Portugal, porque eu asseguro-te que eles têm muita vontade. Ponto número 1, que o público vamos português... convidar a Filipa Amaro, já está boa. aqui. Sim, eu não sou assessor deles, mas é assim, eu gosto de falar de quem gosta e quem admiro, principalmente dentro da área que faço, porque acho que é importante. Falando um bocadinho desse desdém, concordo, sim. Eu cada vez mais me convenço que é engraçado que as pessoas agora perguntam: mas tu és crítico de cinema? Não, eu sou jornalista de cinema, em primeiro lugar, de audiovisual e de cinema. E eu acho que em Portugal meio que se ficou famoso, os críticos gostam de dar pancada no cinema português. E é verdade, sim, não sempre, mas é muito verdade. Eu não consigo concordar com isso, porque é meio injusto se tu pensares. Nós temos muito menos orçamento, cronicamente, desde, sei lá, que estamos em democracia. Um jovem autor, por exemplo, tu se quiseres fazer uma curta-metragem, tens algum dinheiro do ICA, mas depois para que as pessoas vejam o teu trabalho é uma complicação para pôr numa plataforma ou para pôr num canal público ou privado de televisão. E só quando consegues ter uma longa-metragem, e mesmo aí é difícil, porque o ICA vou-te dar outro exemplo. Se tu quiseres concorrer com um filme de ficção e estás a concorrer contra mim, que já fiz 5 documentários, mas quero fazer uma ficção, eu tenho muito mais experiência, tenho um CV muito mais robusto, e tu estás a ombrear comigo por um apoio público. Eu acho que é injusto. E não sou eu que o digo, é o próprio presidente do ICA que me disse a mim, o Luís Chabi, que os apoios públicos barram o acesso dos jovens. Quanto mais nós promovermos os jovens do cinema e da televisão, eu garanto-vos que vai haver mais orçamento, vai haver mais público,
e mais ideias novas, que é isso que eu ando um bocadinho desesperado no panorama das séries, principalmente porque o cinema português tem muitas boas ideias novas. E porquê é que a larga maioria das pessoas que decidem os filmes que são apoiados no ICA nunca trabalharam em cinema? Bom, certo, há um bocadinho. Estou a fazer essa perguntas ideia. que tu fazes. Sim, certo, sim. Não sei se já tinhas percebido. Olha, já tinha percebido há algum tempo. Não faço ideia. Mas eu acho que isso é um problema até dos críticos, sabes? Eu nunca fiz um filme na vida, mas já tentei escrever guiões, conheço muita gente ligada ao cinema, já estive no canal de televisão e eu consigo perceber a dor do que é fazer um filme português. Eu acho que esse lado de compreensão, e se quiseres até de compaixão, é o que falta aos críticos portugueses. E são muito poucos, a sério. Se tu vires, é uma profissão que está a deixar de existir. Porque hoje em dia tu vais ao Letterboxd e garante que apanhas textos muito mais bem escritos do que alguma crítica nacional e internacional. E não é com as referências que eu não tenho, porque eu não vi todo o cinema clássico. São artigos construtivos, de reflexão, que podes dizer que não gostas e podes dizer que gostas. Mas eu acho muito mais justo ser crítico ou ser, como é que disseste, dar com algum desdém a séries internacionais que têm um orçamento muito maior, mas são muito mais preguiçosas, do que a destruir, que é o que eu às vezes vejo e acho mesmo desonesto, a destruir filmes e pessoas que estão a fazer um filme pela primeira vez em Portugal. É a minha opinião, eu sei que isto não é consensual, mas eu prefiro ser construtivo do que destrutivo. Sim. Em Portugal. Sobre o ICA, vamos tentar ser construtivos. Já aqui falaste várias vezes do ICA. Eu sei que te apoquenta e faz-te alguma confusão a forma como o ICA funciona. Não é só a mim. Como é que funcionam as candidaturas? Não é aberto a coisas novas? O ICA tem algumas questões interessantes. Vamos fazer primeira defesa, outra vez na linha da RTP. Continua a ser o grande mecanismo que as pessoas têm, os mais novos e os mais velhos, para aceder a apoios públicos, não é? E portanto tem que se louvar o trabalho do ICA, independentemente das críticas que eu tenho e que já é crónico que as tenha do setor, mas o ICA existe e ainda existe. Essa é a primeira, e acho que parece-me sempre que há pouca gente dentro do ICA para tanta gente interessada em trabalhar em cinema. Agora sim, eu acho que há um problema de burocracia excessivo dentro do ICA. Às vezes parece que, por exemplo, é crónico os atrasos nos anúncios públicos de quem é que foi aprovado, quem é que foi admitido. Ainda agora, outra vez na altura em que estamos a falar, há muita gente que ainda não sabe se tem o seu filme admitido, sequer não é o dinheiro na conta, entre aspas. E isso faz-me confusão, porque estamos não só a falar do trabalho das pessoas, mas da vida das pessoas. E não me esqueci do que disseste em relação aos júris. Sim, eu acho que é um problema ter pessoas que, e eu aqui se calhar vou ser mais duro, é um problema ter pessoas a avaliar filmes que nunca pegaram numa câmara ou nunca escreveram um guião. Sim, eu acho que isso é uma questão. Nós não podemos só avaliar os filmes de um ponto de vista académico e não podemos avaliar os filmes de um ponto de vista culturalmente relevante, que é um dos fatores. Porque faço-te essa pergunta, eu sei que a entrevista é a mim, mas o que é culturalmente relevante? É que eu não sei. Hoje em dia eu não sei mesmo o que é culturalmente relevante. A mim é sempre alguma coisa que me deixa menos burra do que aquilo que eu entrei. Pronto, por exemplo. Fiquei a saber mais um bocadinho sobre alguma coisa. Mas mesmo dentro do entretenimento gosto que isso aconteça. Pode ser só um filme onde o Fernando Pessoa é um boneco de animação e está a falar sobre peras. Mas olha, tu já tentaste concorrer de alguma forma ao ICA? Não. E o que é preciso? É preciso ter um guião, é preciso ter uma planificação de orçamentos, carta de intenções, penso eu. É preciso ter uma produtora, por exemplo. Eu aqui não tenho a certeza do que vou dizer e portanto faço essa ressalva, mas não sei se em todos os apoios é preciso uma produtora, mas para muitos é. Ou seja, tu não podes ir só tu, olha, tenho aqui um filme, apoia-me. Eu acho que isso até faz algum sentido, mas depois é difícil porque há produtoras que se calhar não estão interessadas em apostar numa pessoa nova, porque essa pessoa ainda não tem currículo e não assegura o financiamento do ICA, porque outro dos critérios do ICA é o currículo e é o peso do currículo que vai se alterando. Mas quer dizer, isso, uma pessoa que queira fazer um filme pela primeira vez, uma primeira obra ou assim, claro que não tem um currículo tão bom, ou às vezes até tem, e mesmo assim não é escolhido. Sim, e no futuro onde é que vês o teu futuro no cinema? É continuares a escrever sobre ele? Queres estar no espaço de reflexão sobre cinema? Queres estar nos guiões? Na realização?
Pensas sobretudo em ficção ou documentário? Se eu pudesse escolher guiões só para todo sempre, portanto, isso sim, escrita para sempre. Tenho algumas ideias e, portanto, não me convinha estar aqui a dizer, por exemplo, mal do ICA e da RTP para eles depois não, são os poucos, não é? não me escolherem. Mas eu acho que a crítica e o debate faz parte. Claro, é bem-vindo, é sentido crítico. Vezes, sim, mas sim, vejo-me, eu vou tentar escrever algumas coisas, tenho umas ideias, tenho amigos que estão interessados nas minhas ideias, já ando há muito tempo a escrever um episódio piloto, mas realização e isso. E é ficção ou documentário? Ficção, sempre. Sempre ficção? Sim. O documentário já, entre aspas, faço a escrever, não é? Eu estou a documentar um pedaço da, e dentro da dessa minha vida ficção, e da vida dos outros. quando te dás por ti a escrever essa ficção, onde é que veia está mais presente? A veia jornalística ou a veia humorística? As duas. Olha, eu acho que estou a perder cada vez mais o humor, que é uma coisa que me preocupa. O jornalismo é tão cinzento e precário que já nem dá para rir. Não, dá para rir e eu às vezes divirto-me muito com as coisas que escrevo e principalmente com as pessoas que entrevisto. E o humor há em muita coisa na vida, portanto nunca se perde. Não, acho que vai ser para ser um lado ficcional. Um dos bons exemplos, e todos os autores que dizem isso, tu estás sempre a escrever sobre ti. Não sei se serei uma pessoa assim tão interessante para escrever sobre mim, mas acho que tenho algumas ideias que futuramente podem ser boas se a indústria, a nossa pequena indústria, acompanhar, que eu acho que vai interessar algumas pessoas. E eu já tenho, eu gosto de trabalhar em equipa. Uma das coisas que eu não gosto no freelance é de estar a trabalhar sempre sozinho. Seres um lobo solitário. Sim, já chatei um bocadinho. E portanto espero que essa oportunidade exista de fazer uma série ou um filme. E este problema de os portugueses não verem cinema português está mais relacionado com o desdém que se instalou em relação ao cinema português ou também em relação à crise que se vive? Soubemos este ano que cada lisboeta faz em média 6 atividades culturais por ano. Um estudo indicou este número, que é manifestamente baixo, não é? O que é que está a faltar o que é que está a afastar os portugueses da cultura? Eu não sei se isso será assim tão certo. Por exemplo, na relação com os livros, até parece que estamos bastante bem, ou até com a música, com os festivais de música. Os mais jovens são os que mais compram livros em Portugal. Sim, um dos diretores do Festival Vila do Conde disse uma coisa engraçada, que foi essa coisa de os festivais não contarem para a bilheteira é um meio engano, porque as pessoas vão aos festivais de cinema e há sessões repetidas. Portanto, os festivais de cinema em Portugal estão habitualmente cheios, devo dizer, não só em Lisboa. Há mais festivais de cinema em Portugal do que nunca, e isso é uma coisa, devo dizer, maravilhosa, porque de géneros completamente diferentes, coisas muito arriscadas, muito fora da caixa, e que as pessoas devem ver. Aí, eu acho que o problema das pessoas não irem ao cinema ver cinema português tem a ver com uma ideia de preconceito, quase que se desresponsabilizou o papel do público em Portugal. Ou é um problema das instituições que não dão dinheiro, ou é um problema dos autores que querem fazer filmes, que é uma grande, outra vez, é uma grande mentira. E vou-te dar um exemplo. Eu este ano fui ao Festival Curtas Vila do Conde e vi curtas-metragens portuguesas que são mesmo muito boas. Ponho aqui as minhas fichas, posso até sugerir-te ou se pedir-lhes para te mandar para tu veres, e acho que me vais dar razão. São objetos, entre aspas, ao nosso olhar, muito mais ligado talvez ao streaming agora, ou aos blockbusters, que se estranha. Mas é aquela coisa, estranha-se, mas entranha-se, e depois percebes que os filmes portugueses também estão a contar uma história que pode ser tua por seres português, ou não, ou podem estar a contar uma história universal, porque o público português hoje é universal. Sim, e para ti é-te indiferente criares algo para o cinema, para as salas de forma clássica, ou para uma plataforma de streaming? Sei que, por exemplo, no jornalismo gostas mais de te ver em papel do que digital. Sim, é verdade. Ainda agora com esta, agora ia dizer parceria, que é uma palavra horrível, mas com a colaboração com o Expresso, o ver outra vez, hoje até parei para ver o artigo que tinha escrito, e de facto há ali uma coisa que, olha, se tal encanto, essa tal paixão que não querias tirar às gerações mais novas, se de facto folhearem as letras e os textos, tem um sabor que é indescritível. Um cheiro também. Sim, um cheiro, mas desculpa, estava-me um cheiro e um toque. E estava a falar de se para ti era indiferente de criar tanto para streaming como para a sala de cinema clássica. Sim, mais uma vez, aconteceu comigo pela primeira vez desde que eu faço jornalismo de cultura ligado ao cinema e ao audiovisual, ter pessoas que viram conteúdo português foi Rabo de Peixe.
Eu acho que isso é significativo. Eu nem E sequer. Rabo de Peixe criou aqui uma espécie de cisão na discussão também. Divide-se entre as pessoas que têm um orgulho imenso, que é o meu caso, e as pessoas que têm um desdém também pela série. Porque assim, ou é muito americana, ou por diz muitas asneiras, ou por não ter o sotaque açoriano. Eu vou defender Rabo de Peixe. Eu tenho algumas questões com Rabo de Peixe, mas vou defender porque nós precisamos mesmo. Países pequenos como Portugal precisam destes fenómenos. Peço imensa desculpa, sei que há muita gente que não concorda, mas precisamos porque o cinema é uma indústria que gira à volta de dinheiro também. Não deve ser só isso, deve ser também arte e criatividade. Mas houve gente a dizer que mas Rabo de Peixe não retrata aquela zona dos Açores como devia. Mas não é para isso que a Estava à Netflix... espera de um documentário. Não é. Não era o objetivo. E peço exato. imensa desculpa, basta ligar o menu da Netflix para perceber que aquilo é conteúdo, entre aspas, fast food. E isso não tem mal nenhum. Eu adoro ver filmes, comédias românticas, se quiseres, de domingo à noite. E eu acho que o público português também quer, e se eu lhes mostrar aquilo que eu estava a dizer, se eu te mostrar um filme português, provavelmente vais achar esquisito, tal. Provavelmente nem é aquela velha questão do ser mais lento, que isso também é meio uma invenção. Vais achar talvez as personagens mais fora daquilo que estás habituada, mas vais gostar. E é a mesma questão com o Rabo de Peixe. Eu li um estudo recente que indica que 83% das pessoas veem no entretenimento uma necessidade vital, tão importante quanto a saúde. Sim. O que é para ti entretenimento de qualidade e qual é a função do entretenimento? O entretenimento tem... Uma das coisas que eu tenho pena de ter saído do canal, e agora talvez por causa de podcasts que faço como o Dia de Reflexão ou Cacofonia, passo o product placement, mas publicidade aliás, mas é essa ideia de o entretenimento faz-nos voltar sempre a um lado de criança e de não nos levarmos muito a sério. E se há dogmas ou filosofias que vou tentando seguir, é essa coisa de ser, não ser a sério, há necessidade não levar a sério. de nós seres humanos precisarmos de histórias, não é? Sim. Para conversar, para abstrair-nos de alguma realidade também. Se o entretenimento serve sobretudo para isso, para nos divertir. Não é bem a mesma coisa que jornalismo, não é bem a mesma coisa às vezes, mas aí é que eu não tenho a certeza. Por exemplo, um documentário sobre uma história do 25 de Abril, será que não pode ser também entretenimento? Porque o entretenimento também nos pode fazer pensar. Não é só para estarmos à frente do sofá e não pensarmos em mais nada. Entretenimento culto e adulto, como a RTP2, que é um canal que eu adoro e que acho que é um ex-libris na televisão. Também é entretenimento na mesma. Sim. As coisas eu não gosto desta divisão que há em Portugal entre preto e branco. O cinzento é tão mais fascinante. Sim, porque em Portugal parece que cada vez está mais. O entretenimento é a Casa dos Segredos e o Big Brother e as telenovelas, sabes? E o resto não interessa. Não interessa. Ou só interessa a RTP. Sim. Nesse caso, devo dizer que, por exemplo, a SIC já começa a fazer algumas séries na Opto, mas eu às vezes raramente recebo as comunicações da Opto, não sei o que é que eles andam a fazer e tenho que ir à procura. Mas lá outra vez, problema de comunicação. Sim. E aproveitando que estamos a falar de televisão, como é que tu vês o futuro da televisão? Que há 10 anos também que ouvimos dizer que vai morrer. Sim, e ela continua aqui resistente, não é? A rádio também melhor que nunca com os podcasts. Achas que a televisão vai continuar a fazer programas para encher a grelha daquele momento, daquela noite, daquela manhã, ou quererá criar conteúdos mais intemporais que podem ser consumidos mais tarde num qualquer serviço de streaming? Olha, confesso-te que neste momento tenho um bocadinho menos de esperança em relação à televisão portuguesa do que, por exemplo, ao jornalismo. Então, eu não vejo conteúdos originais, assim, um menu de conteúdos originais, por exemplo, no humor. Isso preocupa-me, porque a televisão, apesar de tudo, continua a ser o primeiro meio para muita gente entrar no entretenimento e no humor. Mas sentes que a televisão está a desistir das pessoas? Porquê é que não fazem? Porquê é que houve essa desistência no humor também? Olha, não faço ideia. Acho que há muito medo de arriscar. E falta-nos algum arrojo, falta-nos mesmo essa questão de. E eu não percebo porquê, porque se nós fomos lá, nós que gostamos de Portugal, que gosta muito de ir atrás das modas, podia ver o que acontece em Espanha, onde há debates durante 3 horas e das pessoas insultam-se e aquilo é berraria, ou então os Estados Unidos, que também é um modelo para nós em muito sentido, onde os podcasts já estão em televisão, onde as marcas também já entram e há novas pessoas, e há novas figuras, e há novas linguagens. A nossa televisão parece um bocadinho parada no tempo. Sim,
E há isso aqui preocupa-me. um fator que tu já mencionaste, que é a forma como nós comunicamos os conteúdos. Lembro-me, por exemplo, do caso do Pôr do Sol, que o seu sucesso deve-se também muito à forma como foi comunicado. Sim. Na internet. Eu nunca vi Pôr do Sol, posso aqui dizer-te, mas sei, Vais ser estou a par do crucificada. fenómeno porque fui bombardeada no Twitter, no Instagram, com certos, com publicações, o que prova que um bom conteúdo também precisa ser bem comunicado. O pôr do sol é paradigmático por uma muito boa razão e por uma má razão. A boa razão é que finalmente as pessoas começam a perceber que uma série não precisa de estar só na televisão, também se pode desmembrar em várias plataformas. Depois podemos ver se isso pode ser positivo, pode ser nefasto a longo, mas ao menos existiu Eventos vontade ao vivo também, e isso não é? aconteceu. Pronto. O outro problema em Portugal que eu identifiquei no Pôr do Sol, e eu penso que já falei disso com os autores, se não falei também estou aqui a dizer e eles estão abertos a criticar-me se quiserem ou falarmos sobre isso, que é, parece que em Portugal quando temos um fenómeno temos que o esmiuçar até não haver mais vida dentro dele. E eu acho que isso às vezes pode ser um bocadinho prejudicial, porque as pessoas depois cansam-se. E outra coisa que é boa para o Pôr do Sol e é um projeto criativo de pessoas que, por exemplo, o Henrique Dias, que é um guionista há muito tempo e que me disse a mim numa entrevista ao Observador que finalmente teve a liberdade e a originalidade para escrever o que lhe apetecia. O que é meio paradigmático, uma pessoa que anda há tanto tempo no humor, só agora em Portugal ter tido essa oportunidade, mas enfim, a bom Isso ponto chegou. a ti dá de esperança? Ou, Sim, ou eu sou uma pessoa desespero esperançosa. de que só quando tiveres, sei lá, 40 anos, 50 Não, quer dizer, é às que vais vezes conseguir fazer também alguma coisa? Também é preciso trabalhar para ter o nome. Mas o que eu estava a dizer é que o facto de Pôr do Sol ter tido tanto sucesso também indicia que há pouco humor na televisão. E eu acho que isso é triste. As pessoas meio que estavam, finalmente um conteúdo fresco e um conteúdo de humor. Há Tem pouco esse humor lado. na televisão num ano, 2024, em que Hermano José faz 50 anos É verdade. de carreira. E ainda bem que continuamos a homenagear, porque é de facto um marco. Olha, há uma consultora inglesa que diz que o cinema português tem uma cota de mercado notavelmente baixa e uma grande dependência de financiamento do ICA. Ou seja, é o cinema Osman, não é? português, exatamente aqui mais uma vez apresentado com deficiências estruturais. Agora vou pôr aqui um bocadinho de humor. É preciso ser uma empresa estrangeira a dizer-nos aquilo que nós já sabemos há muito tempo, não é? E aquilo custou dinheiro, esse estudo, imagino. Enfim, eu acho curioso, mas sim, propôs uma solução holística, que é um grande jargão. Sim, nós já sabemos a cota nacional. Olha, outra tese de doutoramento do Luís Campos, que é muito interessante. Uma das coisas que essa tese diz, muito ligada a isso que tu estás a dizer, a esse estudo, é que durante de 2004 a 2019, portanto 15 anos, a cota nacional dos filmes apoiados pelo ICA não aumentou. Portanto, os filmes apoiados pelo ICA não contribuíram para trazer mais gente ao cinema, para ver cinema português. Ao mesmo tempo, a renda dos apoios do ICA ficou concentrada em 20 produtoras. Eu sei que somos um país pequeno, mas isso deve levar-nos a refletir um bocadinho. Estas 20 produtoras fizeram muito pelo cinema português nesse tempo e continuam a fazer com muitas premiações. É sintomático não conseguirem ter trazido pessoas a ver os seus filmes em Portugal. E nós temos mesmo que falar a sério sobre isso, porque depois arriscamos a que as pessoas deixem de ver o nosso cinema. E depois como é que é? O cinema só existe pelas pessoas. E depois como é que é? Pergunta a ti, José Paiva, se o futuro vai apontar mais para o lado do jornalismo ou mais para o lado do cinema? Ou a precariedade vai obrigar-te a estar nos dois lados? Ou alguém consegue fazer bem uma coisa estando em dois sítios ao mesmo tempo, em duas Eu áreas? tenho feito isso na minha vida, é ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto sempre de dar este exemplo em conversa com amigos. Quando eu estava para sair da Católica para o mestrado na Nova, tinha uma professora que estava muito chateada, mas assim, a gozar comigo e chateada comigo, e a minha mãe disse: sabe, professora, é que o meu filho gosta muito de experimentar. E portanto eu acho que vou continuar ao sabor da experimentação, se bem que já começo a considerar algo mais estável, que é uma coisa que me aborrece. E a tua vontade de experimentar é tanta que até com a tua avó criaste um podcast. Isto é um amor que tu tens por um microfone à frente. Sim, ela entretanto já morreu, mas durante uns tempos nós fizemos um podcast que é a coisa mais carinhosa que eu guardo até hoje. Está ainda disponível para ser ouvido, não é? Quem quiser. No Facebook? Aquilo é o FB da minha avó. Pronto, se alguém quiser pode. Eu ainda não consegui lá voltar, hei de lá voltar um dia, mas tive familiares meus que já lá voltaram, e aquilo é meio um arquivo que eu tenho ali, que eu acho que eu quero preservar. A minha avó foi a pessoa mais engraçada que eu conheci, e curiosamente só depois do meu avô ter morrido é que eu percebi de onde é que vinha um certo humor mais ácido. A minha avó era muito, muito ácida. Então a tua veia humorística veio. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Chamava-se Hermínia. Dona Mina.
Olha, e sobre a indústria do sexo, o que é que tu aprendeste? Andaste envolvido numa série de reportagens? Sim, É uma área que me interessa também. Nunca aqui falado antes. Sim, a indústria do sexo, sim. É assim, A indústria do sexo é que nível? Prostituição, não. OnlyFans? Sim, mais ligado ao OnlyFans e às novas formas de ganhar dinheiro com o sexo. É fascinante, devo dizer, e conhecem-se pessoas, aí sim, muito originais. Pessoas que portanto, não queria ser muito gráfico e não vou ser, mas, por exemplo, vendem fotos dos pés. Sim, fazem dinheiro com isso. E isso dá muito dinheiro. E enviam cuecas e enviam meias Sim. para clientes. Estava a perguntar o que é que eu queria fazer. Isto ainda não está descartado. Portanto, vender fotos dos meus pés. Quem sabe de um jornalista potencial? Não tenho absolutamente nenhum. Acho que os meus pés saem aos da minha mãe, mas não vou vender fotos de pés, estou a brincar. Mas é uma indústria que move muito dinheiro e há muita gente. Move mais dinheiro do que o cinema. E olha que assim, é verdade. Sim, é português. E eu acho que, eu não sei o que aconteceram, acho que passaram algumas peças ou seja, aquilo foi feito na produtora na Plural, passou depois no Jornal da TVI, passaram algumas, mas eu acho que foi importante para desmistificar algumas ideias bastante erradas e preconceituosas à volta da indústria do sexo que está a mudar. E quais são essas ideias preconceituosas e erradas? É de que são pessoas que são como é que eu ia dizer, de uma ralé, que não são pessoas confiáveis, não, são pessoas, eu conheci pessoas com histórias de vida muito difíceis, onde a vida não os levou por um sentido mais estável e que se viraram para isto e tornaram-se empreendedoras. Eu conheci um dos melhores atores pornográficos do mundo, que eu não me lembro do nome, e peço desculpa não me lembrar do nome. E nós conhecemos, levei até de Espanha para Portugal, e não é nada aquela coisa do Magic Mike, aquela ideia que não é uma pessoa perfeitamente normal que faz a sua vida através do uso do seu corpo como forma de trabalhar. E eu não tenho que condenar ou não tenho que dizer, desde que essas pessoas tenham uma prevenção digna e estável para viver. E dentro do cinema não ficaste com interesse nesta indústria? Nem indústria pornográfica. Não, tenho um amigo que tu conheces muito bem, que é com quem eu faço o Cacofonia, o Francisco Correia, que percebe um bocadinho mais do tema. Um dia, se o quiseres convidar, ele vai ficar chateado de eu ter dito isto, mas acho que tem graça, porque ele fez assim umas reportagens há um tempo da indústria pornográfica. Sim, não, mas não tenho. Não acho que não é para mim, pá. Acho que não seja. Acho que não é. Tem 2 podcasts, o Dia de Reflexão e o Cacofonia, e uma produtora de animação a nascer, a Moleirinha. Passou pela TVI na área do fact-checking, num programa do Jornal da Noite, e trabalhou durante uns meses numa série de reportagens sobre a indústria do sexo para a Plural. Vende artigos para o Observador e para o Expresso, mas consta que gosta mais de se ler no Expresso porque é publicado em papel. Quem o conhece diz que é teimoso, está sempre a fuçar, é obcecado, quando descobre uma coisa ou quer muito descobrir uma coisa só pensa nisso, está sempre a inventar artigos de investigação, gosta de boas histórias, e quando lhe aparece uma, torna-se assim uma espécie de detetive, dizendo para si mesmo: vou desmantelar isto. Não só no jornalismo, mas também como pessoa. Está a virar-se para o cinema e encanita-o a forma como as candidaturas para o ICA funcionam. Tem péssima memória e não gosta de falar ao telefone, 2 excelentes qualidades para um jornalista que tem medo de pombos. Já lhe chegaram a meter um pombo dentro da mochila, que maldade. Não é um grande leitor de livros, porque passa a vida a ler outras coisas. Já quis emigrar, já fez voluntariado no Banco Alimentar contra a Fome, porque tem uma mãe espetacular, muito ligada à área social, que se despediu de um banco para vender empadas. Defende que quanto menos cultura, menos participação cívica, menos interesse político, menos criatividade, o que resulta num país adormecido. Não podíamos concordar mais e contamos com o José Paiva Capucho para despertar este país através do cinema ou de qualquer outra arte onde decida envolver-se. Agradecemos também pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Zé, obrigada. Obrigado. Passou. O que vamos fazer?